aceitáveis, né? Não só as cartas, milhares e milhares de cartas que foram trazidas mediunicamente para familiares, explicando, dando nomes, dizendo fatos que aconteceram, fatos que só eram sabidos por aquelas pessoas, que revelam efetivamente aonde esses espíritos se encontram, pelo que eles passaram durante o fato da morte e depois, logo depois dessa morte. Livros e mais livros, mais de 500 livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, grande missionário, que obviamente já teve lutas anteriores, vem com uma bagagem espiritual monstruosa, espiritualmente falando, que nos auxilia sobremaneira com um conhecimento mental daquilo que ele já tinha visto, pequeno. Ele não tinha o conhecimento das ciências, ele não tinha o conhecimento das artes, ele não tinha um conhecimento amplo, fisicamente falando ou mentalmente falando, de tudo aquilo que está em seus livros. Livros extremamente científicos, extremamente profundos, falando sobre física quântica, física nuclear, falando sobre biologia extremamente avançada, falando sobre sua visão espiritual de como seria o mundo no futuro, de que estamos atravessando efetivamente um mundo de provas e expiações, que legitimamente nós sabemos que existe, porque nenhum de nós está incólume aos problemas que temos no dia a dia. Ninguém está assim a parte de problemas. Todos temos as nossas dificuldades, sejam elas morais, sejam elas físicas, sejam, enfim, de relacionamento, de interpretação das coisas. Então, impossível dizermos que um homem como Chico Xavier tivesse tanto conhecimento mental, conhecimento dentro da vida, em que ele passou desde os primórdios da vida dele, desde o início, lá quando ele era novinho, em que ele começou a trabalhar por mais de 70 anos, trabalhou incansavelmente na seara do Cristo, como um grande voluntário, como um grande espírita, como um grande espírito, afinal de contas, sem deixarmos rótulos. Ele nos deixou um ensinamento que vem dessa espiritualidade. Impossível, então, eu dizer que ela não existe. Eu posso até dizer, óbvio, mas é como aquele que tem, por exemplo, uma doença qualquer, né? Com o perdão da palavra, você sabe, por exemplo, que podem existir pessoas que não podem consumir açúcar, mas aí a gente fala, não deve consumir açúcar, mas poder pode, né? Se ele quiser, ele vai lá e consome o açúcar. Vai ter consequências? Vai. Então, nós temos as leis de Deus. Nós podemos infringi-las? Podemos. Não devemos, mas podemos, né? Então, cabe a cada um o transcorrer mais rápido ou mais lento da sua própria evolução, fazendo com que, então, nós tenhamos a visão daquilo que acontece ao nosso entorno, tanto das coisas que ocorrem conosco, como das coisas que ocorrem com o nosso próximo. Fazendo com que, então, tenhamos um discernimento se determinadas coisas, mesmo que eu nunca tenha feito, se aquelas coisas são boas ou não para a minha vida, né? Então, sigamos o exemplo do Mestre Jesus em tudo, absolutamente tudo o que ele fez, o que ele refletiu, e também no seu próprio silêncio. Porque quando for para nós falarmos alguma coisa que não construa ou que efetivamente atrapalhe o caminho de quem quer que seja, melhor que fiquemos calados, melhor que busquemos a reflexão daquilo que vamos falar, como a gente vê lá no filme do Nosso Lar, em que quando os enfermos estão deitados lá, uma das medicações mais simples e eficientes é que coloque-se água na boca e fique por alguns minutos com aquela água sem engolir, né? Então muitos ficavam, né, com aquela agonia de querer falar, mas
aquele era um medicamento, então eu tinha que tomar. Na verdade não era nada disso, era simplesmente acalme teus pensamentos, acalme a tua alma, porque por mais que você esteja vendo coisas que lhe parecem totalmente diferentes, aqui realmente é a tua casa, aqui é a casa espiritual, aqui é a nossa verdadeira lição de vida. E aqui no planeta Terra, quando Jesus diz esse não é o meu mundo, ele não está falando mal do nosso planeta. Ele simplesmente está dizendo a maneira como nós estamos aqui, nesse momento, muito mais baseados em sermos teres humanos, né? E não seres humanos. Nós queremos ter coisas. Então a gente perde muito tempo com isso. Então não sirva a Mamon, sirva a Deus. Ter dinheiro não é errado. Ter posses, ter bens não é errado. Errado é a maneira como você se identifica com essas coisas. A maneira como você determina que isso seja a prioridade na sua vida. A maneira como você se aficiona sobre essas coisas, colocando isso em primeiro lugar em tudo. E depois, quando eu tiver tempo, quando eu aposentar, ou quando acontecer essa ou aquela coisa, eu vou pensar em Deus. Quando eu tiver um tempo sobrando do meu trabalho ou das minhas atividades importantíssimas, é que eu vou ter um tempinho para Deus ou para Jesus. E quando invertemos essa lógica, nós percebemos que em tudo que nós fazemos podemos ter Deus. Em tudo que nós elaboramos como projetos podemos ter o Cristo dentro de nós. Em tudo aquilo que nós fazemos e externamos aqui nesse mundo, pode estar carregado sim com essa conexão com o Mestre Jesus. E aí então nós vamos perceber que essa conexão nos faz ter as coisas da maneira como está mais ou menos programado por nós mesmos, inclusive como participantes da nossa vida. Nós somos sempre responsáveis por tudo o que nos ocorre. Nós somos responsáveis por nossas vidas. E, sendo assim, deixamos esse legado da nossa passagem pelo planeta de uma maneira que é a nossa própria assinatura espiritual. A assinatura espiritual do momento em que vivemos, do momento em que estamos. Somos cegos ou já começamos a enxergar? Essa é a grande pergunta que fica como reflexão para todos nós, ao que eu agradeço pela atenção de todos e me despeço cordialmente, deixando aqui um grande abraço e o meu amor a todos vocês. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e harmonia de pensamentos para que possamos seguir observando, enxergando muito bem aquilo que nos acontece. Muito obrigado a todos.